lá, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E vamos seguir com o nosso assunto da semana passada. A gente começou a falar, né? A gente estava falando sobre os benefícios previdenciários. E aí a gente falou sobre a questão do salário maternidade, o valor dele, né? A pausa para amamentação. E agora vamos falar um pouquinho sobre a estabilidade. Então, o que é a estabilidade, gente? Alguém sabe aí se posicionar? O que seria a estabilidade? O que É vocês algo acham? garantido, né? Mas hoje eu já não sei se já tem isso, né? É uma garantia, tá certo? É uma garantia de que durante um determinado período alguém não pode ser mandado embora, tá? A estabilidade ela não acontece só por conta da licença maternidade, tá, gente? Ela tem vários motivos que podem gerar estabilidade. Então, a licença maternidade, né? Ah, o afastamento por doença pode gerar estabilidade também. A pessoa que está prestes a se aposentar a partir de uma determinada idade entra em estabilidade, certo? As, as empresas que precisaram fazer empréstimo da folha de pagamento agora durante o Covid teve estabilidade também. As empresas que têm a redução do salário com a jornada de trabalho agora, da situação do Covid, gera estabilidade. Nós temos várias situações. Nós vamos abordar aqui a da licença maternidade, tá, gente? Então, quando ela começa? Ela começa no início da gravidez e dura até 5 meses depois do parto. Então, nós temos aí uma possibilidade de 9 meses de gravidez mais 5 meses, 14 meses de estabilidade. Essa estabilidade, vejam bem, gente, eu vou até circular aqui, é do início da gravidez. Significa que se a mulher está grávida, mesmo que ela ainda não saiba, ela já tem direito a essa estabilidade. Significa que se eventualmente ela foi mandada embora sem justa causa e descobre a gravidez, ela pode entrar na justiça para reaver o emprego dela. Certo? Por quê, gente? Até porque, nesse caso, se nem ela sabia que ela estava grávida, o patrão é que não ia fazer ideia também. Né? Outro detalhe importante da gente comentar aqui sobre isso é o seguinte, gente. A estabilidade, ela não é uma proteção mágica, tá, gente? Ela vai proteger a pessoa de ser mandada embora sem justa causa. Se ela fizer uma besteira dentro do trabalho, se ela cometer uma infração muito grave, ela ainda pode ser mandada embora por justa causa. Ô, Tá? Marcelo, Oi. por exemplo, se ela engravidar e ela tiver no período de experiência, ela pode ser mandada embora. Pode, só que já tem algumas decisões dos tribunais falando que não pode. Ah, é? Por lei, pode, porque o período de experiência não é um contrato final de trabalho ainda. Então, mas, por exemplo, a gente se coloca lá na carteira que a partir que a gente já está como se tivesse contratado, Está porque contratado, tem mas é uma pausa, não experiência. é? Está Aham, contratado, mas é uma experiência. entendi. Tá? Outra coisa importante da gente falar é o seguinte: a pessoa pode pedir demissão também, se ela quiser, gente. Né? Você não pode obrigar a pessoa a continuar trabalhando no local porque fala assim: não, agora você está de estabilidade, você não pode sair da empresa. Não, ela pode. Né? É uma escolha dela. Inclusive, se ela pedir demissão,
a empresa não tem nem responsabilidade de pagar assim uma multa por ela ter saído, nem nada disso. Ah, Marcelo, mas eu não preciso mais dessa funcionária. Eu não posso mesmo dispensá-la? Olha, você pode, se você pagar todo esse valor gigantesco que você vai ter que acertar para ela. Tá, gente? Porque eu vou dar um exemplo assim. Imagine a seguinte situação: uma funcionária está grávida de um mês, ela ainda nem sabe, nem percebeu ainda que está grávida, menos de um mês, e ela é mandada embora. Ela não foi mandada embora porque ela está grávida, ela foi mandada embora porque a empresa não precisava dos trabalhos dela. Ela vai ter direito a recuperar o emprego se ela entrar na justiça? Vai sim. Quando acabar a estabilidade dela, ela vai ser mandada embora de novo? Provavelmente. Com certeza. Tá? Então, gente, é só pra gente entender algumas situações. Eu não sei se eu comentei com vocês, na agência, nós passamos por uma situação parecida. Nós contratamos uma funcionária para ela trabalhar interna a um cliente nosso. Ela ia ficar o tempo todo lá no escritório do cliente para atender as necessidades de redes sociais dele. E passado algum tempo ele encerrou o contrato. Ele encerrou um contrato, a gente não tinha mais necessidade daquela funcionária, ia mandar embora. O que aconteceu? Estava grávida. Eu não tinha o que fazer com ela trabalhando dentro do escritório. Eu também não tinha o dinheiro para pagar o acerto de uma vez. O que eu fiz? Você fica em casa, eu vou pagando, e quando acabar a estabilidade, está dispensado. Né? Ai, Marcelo, como você é ruim. Não, gente, de um ponto de vista administrativo, eu fiz o que precisava ser feito. Eu não tinha necessidade de manter uma funcionária. Mas eu cumpri certinho o que estava na lei. Por quê? Que é o certo. Né? A gente também precisa entender, gente, que às vezes, como gestor, e eu torço para que meus alunos possam chegar a cargos de gestão, tá? A gente vai ter que tomar, às vezes, decisões que não são das mais agradáveis. Eu detesto ter que dispensar alguém. Mas Ô faz. Marcelo, Pois não. e por exemplo, quando você vai fazer aquele exame, eles perguntam se está atrasado, se é alguma coisa assim, sobre a gravidez. A Uhum. gente não sei, às vezes a mulher fala tá certo, mas e se porventura ela já entrar, Ela essa tem. empresa pode demiti-la, demitir essa pessoa? Olha, Ela não omitiu. então, teoricamente, poderia, se tivesse como provar que ela sabia que estava grávida e mentiu. O que não é normalmente o que acontece, tá? Existem casos. Não vamos falar também que não, porque existem, tá? Mas uh, a empresa só poderia se ela provar por A mais B que a funcionária já sabia, tá? De repente, e aí, gente, o ser humano é meio besta de vez em quando, tá? Deixa eu contar um segredo para vocês. E-mail de trabalho é da empresa, tá? Por exemplo, você tem lá um e-mail, não existe esse e-mail, mas vamos imaginar que houvesse um e-mail assim, marcelo@sebrae-são-josé-do-rio-preto.com.br. Tudo que eu escrevo nesse e-mail é da empresa, tá? O dono da empresa tem o direito de acessar esse e-mail. Então, a funcionária, no caso desse, foi que ela mentiu, ela vai lá e manda um e-mail para a colega de trabalho comentando: ah, então, nossa, eu já estava grávida quando eu entrei, mas eu não falei nada. Ah, Marcelo, por e-mail? Tá, tem empresa que tem comunicação interna através de chat. Manda lá também. Gente, tudo que você faz dentro do sistema da empresa, ou usando o nome da empresa, é da empresa.
É diferente, por exemplo, se você usa o seu e-mail pessoal, é diferente. Mas da empresa é da empresa. E aí a pessoa fez prova contra ela, paciência, né? Uhum. Temos um outro benefício aqui, gente, que é o auxílio doença. Então, quando eu tenho direito ao auxílio doença? Vamos lá. Quando eu fico incapacitado para realizar o meu trabalho. Por doença, tá, gente? Não por acidente. Doença. Por um período maior do que 15 dias. Então, fiquei afastado 15 dias exatamente. Não é auxílio doença. Fiquei afastado 16 dias. Auxílio doença. Certo? Primeira coisa. Então deu para entender? Ah, Marcelo, eu peguei atestado de uma semana. Não tem problema. Se for uma doença pré-existente, ou seja, uma doença que a pessoa já possuía no momento da filiação dela ao INSS, só vai ter direito ao auxílio doença se essa doença se agravar, ou seja, se ela piorar. Tá? Ah, Marcelo, dá um exemplo. Ok, vamos falar da tão famosa hérnia de disco, que eu falo dela de vez em quando. Vamos imaginar que a pessoa, quando ela foi começar a contribuir com o INSS, ela já tinha hérnia de disco. E quem tem hérnia de disco, de vez em quando dá umas travadas, uma crise. Essa pessoa, mesmo que ela precisar ficar afastada, não precisa, tá, gente? De muitos dias. Mas vamos supor que ela precise ficar 16 dias afastada. Ela não vai pegar auxílio doença. Porque é uma crise, não é uma piora na doença. A piora seria, ó, ela vai ter que fazer cirurgia. Porque senão ela vai ter problemas mais graves. Isso é uma piora. Tá? Deu para entender a diferença? Só que tem um detalhe, tá, gente? Enquanto você estiver recebendo auxílio doença, você não recebe o total do seu salário. Você tem uma queda no seu salário. E aí eu vou pedir a atenção de vocês aqui porque é uma conta muito louca. Tá? Como é essa conta, gente? Então vamos lá. Você vai receber 91% do salário benefício. Tá? Ah, Marcelo, mas o que é o salário benefício? Então vamos lá, o salário benefício ele é a média aritmética simples. O que é média aritmética simples, Marcelo? Soma e divide pelo número de termos. Certo? Dos maiores salários de contribuição, ou seja, que você contribuiu para o INSS, correspondente a 80% do período contributivo. Então vamos lá. Só para ficar fácil a conta, gente, vocês entenderem. Vamos imaginar que essa pessoa está contribuindo há 10 meses. Eu vou pegar os maiores salários dessa pessoa dentro dos 10 meses. Ah, Marcelo, 10 meses é 10 meses, é o mesmo salário. Não, gente, se ela fez hora extra, se ela fez, né, em algum período ela teve que trabalhar à noite, teve adicional, isso aumenta o salário de contribuição do INSS. Salário de contribuição, ele é o quê? É salário mais benefícios, certo? Então eu vou pegar os maiores. Quanto? Os 80%. Então eu vou deixar 20% de lado. 10 meses, eu peguei esse número para ser redondinho, para ficar fácil da gente calcular, tá, gente? 10 meses, 80% de 10 meses são 8 meses. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar os 8 maiores salários que essa pessoa teve
vou somar e vou dividir por 8. Ah, Marcelo, e se a pessoa trabalhou 20 meses? 16 meses. Ah, Marcelo, e se ela trabalhou 30 meses? Então a gente tira 2, 4, 6 de 30, então são os 24 maiores salários, divide por 24. E aí vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa média dessa pessoa deu R$ 2.000. Ela vai receber R$ 2.000? Não. Não, ela vai receber o quê? 2.000 vezes 91%, que dá 1.820. Então, a pessoa que de repente tinha aí um salário de R$ 2.000 vai receber 1.820. E abaixo dos 10 meses? Vai A pegar da mesma mesma coisa. forma, você vai fazer a mesma conta, né? Uhum. Ah, se eu trabalhei 5 meses, né? Mas, assim, lembrando que esse período eu tô imaginando que a pessoa começou a trabalhar na vida dela agora, é 10 meses se ela começou a trabalhar agora. Senão eu vou pegar todos os trabalhos da pessoa, né? Eu vou pegar o quê? A pessoa trabalhou na vida dela, não é naquele emprego. A pessoa trabalhou na vida dela 5 meses só. Então a gente faz 5 vezes 80%, são 4 meses. Então eu vou pegar 4 meses. Ah, ela trabalhou 30 anos. 30 vezes 80% são 24 anos. Eu vou pegar o equivalente a 24 anos para apurar isso. Tá? Quem faz essa conta, gente, é automaticamente o INSS, não é nem a empresa. A gente só precisa entender o porquê. Porque vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a Marcela foi trabalhar no RH de uma empresa e um funcionário foi afastado, recebeu auxílio doença, e aí ele vai brigar com ela, porque ele chega lá e fala assim: Ô, dona Marcela, peraí, por que você baixou meu salário aqui? Né? E primeiro que não foi a Marcela que fez isso. Né? Quem faz é o INSS, porque não é a empresa que paga, tá, gente? Enquanto você está no benefício. Enquanto você está no benefício, quem vai pagar o seu salário é o INSS. Tá? Então, a empresa não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas eu já vou contar um segredo para vocês. A bomba estoura no colo do funcionário do RH, tá? O pessoal vai lá, vai xingar o RH, vai falar que a culpa é sua, foi você que mandou ele pro INSS. E não é assim, tá? Temos um outro benefício aqui, gente, que é o acidente de trabalho. O acidente de trabalho significa que você sofreu um acidente. Oh, que incrível, né, gente? Uhum. E o que é um acidente de trabalho, então? Vamos entender. É aquele que pode ser característico ou no percurso. Então vamos entender a diferença entre eles. Só colocar aqui que o Elton entrou e a Kate entrou. Característico é o acidente. Eu vou até anotar aqui, ó. É aquele que acontece dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, é aquele que acontece enquanto você está dentro da empresa desempenhando a sua função.
Ah, Marcelo, eu sou entregador e eu sofri um acidente indo fazer uma entrega. É característico, porque você está realizando a sua função de trabalho, gente. A gente fala dentro do ambiente de trabalho, não quer dizer necessariamente dentro da empresa, certo? É muito importante a gente entender aqui o seguinte: mudei o funcionário de setor, não alterei na carteira, e ele sofreu um acidente lá dentro, desse novo setor, não é acidente de trabalho, tá, gente? Você vai ter que entrar na justiça comum para brigar contra a empresa. E a Outra pessoa coisa, ganha? até ganha, mas até lá você vai ficar sem receber nada, né, para o tratamento. Se você precisar de tratamento, Uhum. né? Porque você estava fora do seu ambiente de trabalho. Então não é um acidente de trabalho. Outro problema. A Priscila saiu de férias, só que eu não podia ficar sem ela trabalhar. Então, Priscila, eu vou te pagar e você vai vender totalmente suas férias para mim. E aí a Priscila sofre um acidente nesse período. Não é acidente de trabalho porque ela não pode estar dentro da empresa trabalhando, ela está de férias. E se precisar ficar, por exemplo, nesse acidente, uns 3 meses afastada, Não vai receber o benefício. Entendeu agora o problema? Tá, então. Já o acidente no percurso é aquele que acontece no trajeto de ida ou de vou. volta do ambiente de trabalho. Vou colocar aqui que é Maria Fernanda. Ah, Marcelo, mas como que o patrão vai saber se eu estou indo ou voltando do trabalho? Então, vamos lá. Regrinha número 1, gente. Puxem da memória que um dos primeiros documentos que a gente viu lá que era obrigatório apresentar no momento da contratação era o comprovante de residência. Para que serve isso, gente? Além do vale transporte, para a empresa fazer um tipo mapinha da onde você mora, seu local de trabalho. E aí ela vai fazer assim, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. O Marcelo mora aqui e ele trabalha aqui. O que a empresa faz? Ela pega isso e ela traça várias rotas que você pode ir. Porque eu não posso, não necessariamente eu preciso ir para o trabalho por essa linha reta. Eu posso, de repente, essa linha reta está interditada, a rua está em obras, eu preciso desviar. Então eu tenho uma série de percursos que podem ser feitos. Dentro desse ambiente, desse espaço, pode ser um acidente de trabalho. Por que pode? Porque é a segunda regrinha. Eu vou olhar o tempo. Tá? Vamos imaginar que eu moro a 5 quilômetros do local onde eu trabalho. Né? A pessoa pode ir a pé, ela pode ir de carro, ela pode ir de ônibus, ela pode ir de moto, tem várias formas. Então eu vou calcular sempre a possibilidade mais longa. Então vamos imaginar que eu vou a pé e que eu leve lá. Gente, ninguém vai a pé, tá? 5 quilômetros para trabalhar, porque você vai chegar fedendo, por favor. Mas vamos imaginar que você possa ir. Você vai levar lá, sei lá, 2 horas para chegar no local? Pô, 2 horas é muito, Marcelo. Então vamos calcular em menos. 1 hora de distância. Então, o Marcelo tem que entrar às 8. Das 7 até às 8, qualquer acidente que acontecer com ele dentro desse retângulo aqui, vai ser um acidente de trabalho. Na ida ou na volta. Tem mais uma regrinha. Marcelo saiu do serviço,
e parou ali para um happy hour, tomou uma latinha de cerveja. E estava voltando para casa e sofreu um acidente. Mas Marcelo é responsável, ele não estava dirigindo, tá, gente? Ele estava a pé. Sofreu um acidente. Não vai dar acidente de trabalho, porque o Marcelo tinha álcool no sangue. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhezinhos. Outra coisa. O Marcelo precisou pagar uma conta. Então, ele saiu daqui, ao invés de ir direto para o serviço, ele foi aqui, ó, pagar uma conta aqui. E a hora que ele estava indo aqui para o serviço, ele sofreu um acidente aqui, ó. Não é acidente de trabalho. Mesmo que tiver dentro daquela 1 hora, eu tô fora do percurso. Tá? Então, o que eu preciso, gente? Eu tenho que ficar atento a essas coisas. Ah, hoje eu vou dormir na casa do namorado, da namorada, depois eu vou pro serviço. Gente, cuidado, porque se acontecer alguma coisa, pode não ser acidente de trabalho. Ah, mudei de endereço, nem vou avisar a empresa, nada. Não dá acidente de trabalho se acontecer alguma coisa com você. Tá? Então é importante, gente, tem esses detalhes. O pessoal acha que está protegido automaticamente. Não, é uma proteção, mas só é uma proteção se você fizer as coisas da maneira correta. Outra coisa, para você receber o benefício, precisa preencher um documento chamado CAT, tá? Não é cat, não é gatinho em inglês, não, tá, gente? É CAT mesmo. É comunicação de acidente de trabalho, certo? Essa comunicação é para informar ao INSS o acontecimento para você ter direito ao benefício. Tem que ser comunicado no primeiro dia útil após o acidente. Tá? Então vamos imaginar o seguinte: você trabalha no sábado e sofre o acidente no sábado. Segunda-feira tem que ser comunicado, tem que preencher a CAT e comunicar ao INSS. Perdeu o prazo, perde o benefício. Nossa, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E o pior é que não é você, é a empresa que tem que ser rápida. E aí, gente, muitas vezes você vai ter que ficar em cima. Não você que sofreu o acidente, que às vezes você não tem como, mas alguém ligado a você, na sua família, vai ter que ficar em cima, gente. Tá? Senão você perde esse benefício à toa, por bobeira. Pessoal, você sofreu um acidente no sábado, o patrão não tá nem sabendo na segunda-feira e não preenche, porque ninguém nem pensou em avisar que você não vai trabalhar porque sofreu um acidente. Tá? Às vezes, gente, nem é por maldade da empresa, às vezes o erro é da própria pessoa ligada ao funcionário. Né? Imagina uma empresa que tem 5 mil funcionários. Você acha que eles vão ligar para saber? Ô, Tamires, por que você não veio trabalhar hoje? Né? Não tem como. Né? A pessoa não vai fazer mais nada da vida se não se ligar se um funcionário faltar. Tá bom, gente? Semana que vem, nós vamos começar a falar aqui sobre salários. Então, nós vamos ver os tipos de salário que existem. Nós vamos falar sobre hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Tá? Provavelmente nem tudo semana que vem, mas nós vamos falar de tudo isso. Ok? Gente, essa aula é muito importante. Tentem ao máximo acompanhar para poder tirar dúvidas na hora, né? Fica mais fácil quando a gente tira dúvida na hora. Combinados? Deixa eu tirar aquele print para eu mandar para Ana. Muito obrigado pela participação de vocês, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, até.
Tchau. Tchau, bom fim de semana. Tchau. Para você também.